Glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, nós estamos iniciando a série de mensagens sobre a história da salvação. Hoje é a nossa primeira ministração e nós vamos fazer uma introdução sobre esse plano maravilhoso. Vamos passar algumas coisas para os irmãos. Por exemplo, a Bíblia é a narração do plano de Deus em criar céus e terra, os anjos, os humanos, permitir a existência longa desses seres, dando a eles a oportunidade de se achegarem a Ele e transformarem em amigos eternos. Nesse intervalo de tempo, enquanto a criação angélica se desenvolve e a criação humana se desenvolve, Deus dá a eles, aos homens e aos anjos, o direito de escolha, ou seja, os anjos e humanos não são robôs programados para viverem conforme o projeto deles, de Deus, mas sim seres livres para escolherem entre viver o projeto de Deus ou viver por si. Desde o princípio, Deus já apresenta as consequências da vida independente. Quer viver independente? Assuma a responsabilidade e assuma as consequências. Mas em seu projeto, embora não ordenasse a queda dos anjos e dos homens, Deus já havia previsto como acidente de percurso. E em seu plano, já previu um projeto de restauração, dando aos seres humanos a oportunidade de voltarem à comunhão com Ele. E previu ainda a consumação final, quando o plano original será implantado em definitivo. Iniciamos hoje o estudo desse plano maravilhoso. Quero fazer uma observação aqui. Existem diferentes correntes teológicas a respeito da história da salvação narrada na Bíblia. Não há consenso entre elas. Respeitamos todas as posições sinceras. Mas nesse curso, nós seguiremos a linha arminiana dispensacionalista, baseado no livro O Plano Divino através dos séculos. As duas linhas de interpretação mais conhecidas são calvinismo. O calvinismo diz que a soberania de Deus é total e ele determinou todas as coisas antes da fundação do mundo. Tudo o que aconteceu ou acontecerá será por determinação de Deus. O arminianismo, a segunda corrente, diz que a soberania de Deus é total e ele planejou todas as coisas antes da fundação do mundo. Nada do que aconteceu ou acontecerá será sem a permissão de Deus. Olha uma diferença. O calvinismo fala em determinação e o arminianismo fala em permissão. O calvinismo entende que a soberania de Deus exige que ele, Deus, seja o responsável e gerador de todas as coisas. Já o arminianismo entende que a soberania de Deus permite que ele dê aos seres criados a liberdade de escolha, tornando-os responsáveis por suas escolhas e práticas, sabendo de antemão que a desobediência será castigada. O que o arminianismo prega, e eu sou arminianista, é que Deus é soberano, tão soberano que ele dá o direito do homem escolher entre obedecê-lo ou não. Soberania não significa ter a sua vontade imposta de qualquer maneira. Isso não é soberania na visão humana. Os homens, os reis, eles não querem ser contrariados. Mas Deus permite que os homens, e até os anjos no começo, permitiu que eles tivessem liberdade. Por quê? Porque Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, não por uma coisa determinista de que nós não temos para onde fugir, mas por amor. Então nós renunciamos às vantagens humanas para viver a gloriosa vantagem de estar na amizade de Deus. Tá bom? Dispensacionalismo, o que é isso? Dispensacionalismo é um sistema de interpretação bíblica
que divide a história da humanidade em eras ou dispensações, geralmente 7, nas quais Deus administra sua relação com o homem de maneiras distintas. Ou seja, existem 7 dispensações e durante cada uma dessas dispensações, Deus tem uma maneira de agir com os homens, sem mudar a sua divindade, sem mudar a sua soberania. Mas Deus vai permitindo, e essas dispensações, elas são uma crescente, elas começam do princípio e vão até a consumação final de todas as coisas. Por isso ela cobre toda a história da salvação, até depois do juízo final, quando entra a eternidade com Cristo. Amém? O dispensacionalismo enfatiza uma distinção clara entre Israel e a igreja, além de uma leitura literal das profecias. Bom, isso é só para você entender as correntes teológicas, né? O calvinismo e o arminianismo. O calvinismo prega que Deus determinou todas as coisas e que nada vai acontecer porque fora dessa determinação. E o arminianismo entende que Deus, mesmo sendo, por ser soberano, ele deu ao homem e aos anjos, no princípio, a capacidade de escolha, o direito de escolher, mas deu também a esses homens a responsabilidade pela sua escolha. E aquele que escolhe errado paga as consequências com o castigo, e para alguns o castigo eterno. E vimos que o dispensacionalismo é um sistema que cobre a história da salvação desde o início, antes da fundação do mundo, até o final, quando esse mundo for restaurado e houver um novo céu e uma nova terra, e a glória de Deus estará conosco para todos sempre. Dito isto, vamos lá. Em nossa primeira mensagem, falaremos sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e o início do tempo Cronos, que é o tempo dos humanos. Vamos lá, em primeiro lugar, o Kairos, o tempo de Deus. A Bíblia começa com uma frase linda. No princípio. Gênesis 1, a parte A. Diz assim, no hebraico, Bereshit. Bereshit significa começo, princípio, início, começo. Bereshit bara. No princípio, bara criou. Agora, aqui que é interessante. Criou ou trouxe a existência a partir do nada. Tem um pregador que disse uma vez, e eu achei lindo, eu peço, Caio Fábio. Ele disse o seguinte, que Deus é o único que enfia a mão dentro do nada e tira o tudo. Maravilhoso, né? Bará é esse verbo que é criar a partir do nada, a partir da inexistência. E foi o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus estava lá. E um dia ele decidiu começar. E ele começou. Bereshit, começo. Bará, criou tudo a partir do nada. Bom, nessas duas frases, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vemos, no princípio criou Deus, essa frase. Nós vemos que Deus está fora da existência humana. Deus está fora da história do nosso mundo, do nosso universo. Deus vem de fora, é Ele que cria, Ele está fora. Kairos significa que é eternidade. A existência eterna não tem começo e não tem fim. Uma outra coisa interessante é que diante de Deus, para Deus que está no tempo Kairos, não existe nem passado, nem futuro. Tudo é presente. Ou seja, ontem para Deus é presente. Amanhã para Deus é presente. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe tudo, ele é eterno.
ele não está preso no Cronos, que é o nosso tempo, e nós vamos ver mais para frente. Uma coisa interessante, e nós vamos encontrar na Bíblia textos que nos mostram que as coisas foram planejadas. Que no princípio Deus criou, mas Deus criou baseado em algumas coisas. Né? Nós vemos, por exemplo, uma frase que prova que o planejamento de Deus está antes da Terra existir, da existência do tempo Cronos, é que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes que o mundo começasse. Então Deus planejou e começou a fazer. Bereshit. A eternidade, e aí inicia o tempo que é o nosso tempo. Outra coisa que a Bíblia diz é que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Bará. Romanos 4,17 diz isso. Diante do Deus em qual creu, aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Deus não precisa da realização humana para ele ter certeza e saber das coisas. Então, quando Deus diz, salvo, você está salvo, é porque ele tem isso na sua visão plena. Ele sabe o seu fim. Ele sabe o que você vai ser. Para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Segundo Pedro 3,8. Veja bem, não é um dia como um ano. É um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, uma coisa anula a outra. O que está querendo falar sobre isso? Sobre a existência de Deus. Que os dias cronológicos não têm sentido para Deus. Porque Deus é eterno. E Deus está no Kairos. Ele não saiu de lá. Deus Filho saiu e veio para o Cronos. Mas Deus não. E depois ele voltou para lá. Então, nós falamos sobre o tempo Kairos, o tempo de Deus, a existência eterna de Deus. Falamos que ele foi aquele que começou todas as coisas. Foi aquele que iniciou tudo, aí começa o tempo Cronos, que é o tempo humano. O que começa no tempo humano? Como nós dissemos, começa com Bará, criou céus e terra. No princípio criou Deus que? Céus e terra. Céus e terra foram criados no início do tempo Cronos, no início da existência do tempo que nós vivemos. Tanto os céus físicos, que é esse que nós temos aqui para cima da nossa cabeça, que nós vemos, que nós chamamos de céu, como os céus espirituais, que são invisíveis para nós. Alguns falam que é 7, outros não sei o que tal, mas biblicamente nós entendemos, e Paulo fala sobre isso, que alguém foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso, que está perto do trono de Deus. Então, seria primeiro céu, o trono de Deus. Segundo céu, esse espaço espiritual entre o trono de Deus e a terra, abrangindo os seres humanos, e o céu solo, que é esse céu que nós contemplamos, o universo que nós enxergamos aqui. E nós enxergamos coisas que estão a milhões de quilômetros, né? As estrelas, e sol, essas coisas nós enxergamos tudo, está dentro do céu visível, que é o céu terra-solo. Aí os dois céus espirituais, que são o céu, o segundo céu, que é esse que está entre nós e Deus, e o primeiro céu, que é o lugar do trono de Deus. Primeiro foi criado os céus, e também foi criado a terra, o nosso planeta, o nosso universo. Quando falamos a terra, nós puxamos em particular para o nosso universo, para o nosso planeta, desculpa, mas também tem a dimensão celestial que está lá, Marte, as estrelas,
o universo, né? Nós fazemos parte do universo. Por isso nós estamos enfiados no céu, terra, solo, que é onde nós ficamos e tem tudo isso em cima de nós. Nós precisamos lembrar que a primeira criação da terra, talvez ela não tenha sido mais ou menos do jeito que nós vemos. Por quê? Porque Ezequiel 28, no versículo 13, fala que o querubim ungido estava rodeado de pedras afogueadas, ou como é que chama isso? Pedras preciosas, que ele estava lá no Éden. Ou seja, era um planeta, ou era um local mais mineral do que vegetal. No princípio criou Deus os céus e a terra, generalizado, e depois nós entendemos com alguns estudos que essa terra primeva, o início dessa terra, ele era mais mineral e não se falava muito em vegetal. Pode ser que tinha, mas não tem textos bíblicos dizendo. Né? Tem muita gente que acredita que foi nessa época aí que havia os dinossauros. Então deveria que haver as ervas também, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que Deus criou os céus e terras, e depois nós vamos estudando a Bíblia, nós vemos um Éden bem mineral. Bom, a criação angélica. Houve um momento definido nesse espaço em criar céus e terras, que Deus também criou os anjos. A Bíblia fala que Deus os criou. Lá em Jó, fala sobre os exércitos dos céus, que Deus criou os exércitos dos céus. Agora, presta bem atenção. Por Jó, pelo que Jó fala, e é Deus falando, ele diz que os anjos estavam presentes quando ele estava lançando os fundamentos da terra. Então ele cria os anjos antes de fazer a terra. Não sei se é entre céus e terra, ou se primeiro ele cria os anjos, depois ele entra dentro do espaço terra-solo, aqui, do espaço Cronos, né? Vamos lá, continuando. Esse texto das estrelas aí está em Jó 38, 4 a 7. Depois nós temos a queda do querubim ungido. Querubim ungido, por quê? Porque numa tradução bíblica, se não me engano, na Septuaginta, colocaram o nome do querubim ungido que caiu de Lúcifer. Mas Lúcifer está falando da estrela da manhã. Então ele não pode ser Lúcifer. Mas nós aprendemos que ele é Lúcifer. Na verdade, ele é Satanás, opositor, acusador, diabo. Ele é isso tudo. Mas, biblicamente, ele não é o Lúcifer, não, tá? Ele não é o portador da luz, ele não é a brilhante estrela da manhã. Ele é portador, é aquele que carrega a luz. Ele é um querubim ungido de Deus. Embora muitos falem de diversas quedas angélicas, na visão dispensacionalista, nós não vemos base bíblica para sustentar isso. Primeiro, eu quero dizer para você que na Bíblia narra anjos, arcanjo, anjo, querubins e serafins. Eu não sei quem é quem nessa categoria, mas são diferentes funções que eles fazem. Não seria grau de poder, seria função que eles exercem. Como eu disse, existem muitas visões que falam de quedas, várias quedas, que tinha a queda do querubim, depois tem mais queda de anjos e mais não sei o quê. E tem algumas teorias, inclusive tem filmes americanos que falam sobre isso, de anjos caindo ainda hoje, né? Tem uma história de um anjo que caiu lá em Nova York, que foi mandado para Nova York para ver não sei o quê e acabou se corrompendo. Bom, na versão dispensacionalista, nós não vemos assim. Não sei nas outras visões, não creio assim. A teoria mais corrente de várias quedas
ela vem do livro apócrifo de Enoque. Existe um livro chamado Enoque, que supostamente foi escrito por Enoque, mas depois que se estudou, não tem a ver com a época de Enoque, não tinha escrita ainda na época de Enoque, né? Então ele é uma versão tardia, e lá nesse livro conta das quedas angélicas, da queda dos anjos que estavam guardando o jardim. Então, baseado nisso, eles têm uma interpretação textual da expressão que aparece em Gênesis 6. E em Gênesis 6 fala dos filhos de Deus, que é Benei Elohim, e Benei Elohim é filhos de Deus. Aí eles pegam lá em Jó também a mesma frase, Benei Elohim, filhos de Deus, esquece o contexto de Gênesis e diz, não, é igual, ó. Se aqui é anjo, lá também era anjo. Então eles acreditam que os anjos caíram e tiveram relações sexuais com as mulheres e geraram os gigantes. Nós não cremos assim. Pois se nós fizermos um estudo sequencial dos primeiros capítulos de Gênesis, chegaremos à conclusão de que a descendência de Caim é listada como filhos dos homens. E a descendência de Sete é listada como os seguidores de Deus. Assim, filhos de Deus. Existem duas genealogias lá. A genealogia de Sete e a genealogia de Caim. Então está falando dessas duas genealogias. Então, quando misturou a genealogia de Caim com a de Sete, a filho dos homens com os filhos de Deus, a santa com a profana, gerou aquela multidão de gigantes. E a Bíblia fala, e gigantes ali, no meu entendimento, não é no tamanho, é na capacidade de agir, na sua força, na sua violência. A queda no Éden, primeiro, lá de Lúcifer, definiu os anjos santos e os anjos caídos. Segundo Apocalipse, 1/3 da criação caiu com Satanás, com o querubim ungido. Esse terço de cada 300, 100 que caiu, ou de cada 3, 1 que caiu, esse foi confirmado eternamente como perdidos, como caídos, como separados de Deus. E os anjos que não seguiram Satanás, não seguiram o querubim ungido na sua rebelião, estes foram confirmados como santos. Uma coisa interessante é que o que gera a queda do querubim lá do Éden é o orgulho, porque ele começou a se achar grande, e a sua rebeldia contra Deus. Isaías diz que ele disse assim, eu vou subir acima das estrelas, dos anjos, e vou assentar no monte, ou seja, no trono de Deus. Eu vou tomar o lugar de Deus. Ele achou que, porque as pessoas, os anjos o seguiam, porque ele tinha um comando de anjos, ele podia subir do Éden para os céus e tomar a primazia de Deus, mas foi lançado no abismo, a Bíblia diz. 2/3 da criação angélica permanece fiéis a Deus e foram confirmados como eternamente santos. Então, esses anjos de hoje, que são santos de Deus, não podem cair. Não podem cair porque eles não têm mais livre-arbítrio. Para eles, a consumação já aconteceu. Eles já estão vivendo fora do nosso tempo. Eles já estão vivendo no tempo Kairos, no tempo de Deus. Os anjos são eternos, como Deus. Eles não são Deus, mas como Deus, eles são eternos porque Deus assim o determinou. É preciso lembrar que desde a eternidade, Deus já sabia da rebelião do querubim e que já havia no plano de Deus um desfecho previsto para essa queda. Deus já sabia que os anjos iam se rebelar. Deus já sabia que ele ia se levantar. E Deus já tinha
previsto a condenação eterna para Satanás e seus seguidores. Que não era Satanás, se tornou Satanás, né? Bom, no versículo 2, nós temos uma coisa interessante. Porque no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. E no versículo 2, Gênesis 1, 2, ele já aparece como um transtorno, aparece como sem forma e vazia. Antes de colocar a minha posição, quero colocar aqui um estudo de palavras hebraicas que eu aprendi, tá? Não é porque fui eu que criei, não, eu ouvi de outros. Aparecem, em Gênesis 1, 2, aparecem as palavras em hebraico, tohu vavohu, que foram traduzidos por sem forma e vazia. E a terra, tohu vavohu, a terra tornou-se sem forma e vazia. Todavia, a expressão é composta por duas palavras que juntas formam um jogo de rima e ritmo no hebraico. Tohu significa caos, desolação, desordem ou algo sem forma definida. Refere-se à matéria bruta e inabitável, como um deserto sem água. E vavohu significa vazio, sem estrutura, ausência de estrutura ou inexistência de estrutura. Refere-se a um estado de não ser, onde nada havia sido criado. Ou seja, tohu vavohu poderia e deveria ter sido traduzido por caos. Então seria: a terra tornou-se um caos. Deus criou os céus e a terra tornou-se um caos. A teoria da lacuna, que é isso que nós estamos falando, explica que entre os versículos 1 e 2 de Gênesis há um lapso temporal não descrito. Não descrito regularmente na Bíblia. Mas indica que algo aconteceu que transtornou aquela primeira criação, a criação primeira. O primeiro, os céus e a terra foram abalados. E é interessante a gente prestar atenção no seguinte: se no versículo 1 de Gênesis 1 diz que Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, é lógico pensar que tanto os céus como a terra foram criados perfeitos. Ou você acha que Deus vai criar uma coisa imperfeita? Ou você acredita que Deus faz a bagunça? Que Deus gerou o primeiro caos, criou um caos para depois fazer? Não. A teoria da lacuna explica que aconteceu algo depois dessa realização da primeira criação. Bom, o que entra aí? Se a terra foi transformada num caos, a Bíblia não diz o que aconteceu. No versículo 2 tem uma terra transformada num caos, um deserto inabitável, mas não fala de caos nos céus. Aí entra a vertente que diz que foi a queda angélica que transtornou a terra. A queda do querubim transformou a terra. Por quê? Lembra-se. O querubim estava aonde? Onde o querubim foi posto para ser chefe da adoração? No Éden. E aquele Éden não é um Éden celestial, porque aquele Éden é representado por um reino mineral. Lembra que nós falamos que no 28, versículo 13, fala desse reino mineral onde ele foi colocado. Então, com a queda, Satanás é lançado no abismo, no vácuo, e a terra transformada num caos ou num deserto inabitável. Todavia, o versículo continua, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus como uma galinha chocando em cima das águas. É uma figura de que o Espírito de Deus estava preparando a reorganização das coisas.
estava preparando o ressurgimento de uma terra gloriosa como essa que nós vivemos. Embora com tantas amarguras, com tantos acidentes, com tantos problemas que nós temos nessa terra, nosso planeta é maravilhoso. Que a gente anda por aí, né? Meu Deus, quanta coisa linda a gente vê. Cascatas, riachos, serras, né? Um grupo de irmãos que estão na live aqui, que moram no Pantanal, conhece o Paxixi, né? As serras lá do Chapéu, aquelas serras maravilhosas, a Serra de Maracaju, que é aqui no Mato Grosso do Sul. Lindas, lindas. E o Espírito de Deus pairava sobre o caos, sobre as águas caóticas, esperando o momento da reorganização. Depois, no versículo 3 em diante, nós vemos Deus restaurando a terra. Nós não vamos entrar muito nisso agora, porque tem algumas coisas que nós vamos começar a falar na próxima lição, tá bom? Então, até aqui, o que nós estudamos é baseado no livro Plano Divino através dos Séculos, do pastor Laurêncio Olson, pastor da Assembleia de Deus. Eu li esse livro nos anos 70. Foi o primeiro livro de teologia que eu li. Me impactou. Se você consegui-lo, na internet tem o PDF dele aí. Ele é maravilhoso, ele conta toda a história, desde antes da fundação do mundo até a redenção final e a terra gloriosa que nós vamos viver. Essa é a visão dispensacionalista. Não é a única, mas é a que eu esposo, é a que eu vivo, é a que eu creio. E nós vimos nesse estudo que Deus existia antes de tudo. Deus decidiu, planejou e executou seus planos antes de fazer o mundo. Ainda no tempo do Kairos, ou seja, na eternidade, no tempo de Deus, ele cria, ele gera, ele faz, e aí ele começa a trabalhar. Como um engenheiro que planeja a obra, faz os croquis, né? Tem uns que fazem até a maquete, para depois começar. É assim que Deus agiu. Ele, no seu imenso saber, ele gerou a criação de uma terra, de um céu, de um universo. Ele gerou uma criação angélica, gerou uma criação humana. E no seu plano, ele previu que os anjos iam cair e que os homens iam cair. E nos seus projetos, ele estabeleceu que Deus Filho se faria homem e nasceria em Belém, na família de Davi, filho de Davi, da geração de Davi, e que esse homem viveria, morreria, sem cometer pecado no lugar dos pecadores, abrindo assim uma oportunidade para que o homem caído retornasse a ele. Antes disso, tem uma série de coisas que nós vamos estudar, que Deus vai trabalhando com os seres humanos. E quando esse homem quando nós vamos a Jesus, ressurreto, que morreu e ressuscitou, nós entramos no projeto de consumação. Nós estamos caminhando para o final e vai acontecer tudo isso. O novo céu e a nova terra também, tudo isso estava no plano de Deus antes dele começar a fazer. Antes do Bereshit. Antes do princípio. No tempo eterno. No tempo de Deus, no Kairos de Deus. Quando Deus inicia a criação, então começa o tempo cronológico nosso. Aqui nós podemos entender duas coisas. Nós podemos colocar o início do tempo cronológico num Bereshit, no momento que Deus começa a criar,
ou no momento em que Deus começa a restaurar a terra. Eu coloco lá quando Deus começou. Eu não tenho essa teoria de que houve milhões de anos, eu não sei quanto tempo teve, eu não especulo isso, é Deus que sabe. É Deus que sabe. Também não especulo se os dias da criação era isso, era aquilo outro. Eu entendo que é um dia como hoje, porque diz lá que foi o pôr do sol e o nascer do sol, ou seja, o sol fez um caminho sobre a terra e completou um dia. Quando Deus inicia, então, começa o tempo humano. Nós vimos o que aconteceu, que tudo o que aconteceu estava nos planos de Deus. Vimos que a queda de Satanás não foi uma determinação, mas uma permissão de Deus. E que as devidas consequências dessa queda também foram previstas e executadas a seu tempo. Vimos a possibilidade de que a criação primitiva tenha sido transtornada pela queda, transformando a terra num caos. Por que a terra foi transtornada e o céu não? Porque o querubim que se rebelou estava no Éden, na terra, onde fora posto por Deus. Nas próximas ministrações continuaremos falando sobre o plano de Deus, criado e executado antes do início de todas as coisas. Agora nós vamos ver Deus recriando a terra. E hoje nós estamos vivendo nos nossos dias e aproximando cada vez mais da consumação total deste plano. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela palavra, obrigado porque podemos ministrar e falar do Senhor. Que a tua palavra permaneça nos nossos corações e que esse entendimento, Senhor, se revele a nós e que fique no coração de cada um de nós, que o Senhor é soberano, tão soberano que o Senhor permite que nós tenhamos opinião, que nós não sejamos como um robô, mas o Senhor cobra de nós a responsabilidade e que nós precisamos te seguir para glorificar o teu nome e recebermos de ti a gloriosa consumação na eternidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Olha, não se esqueça de algumas coisas que eu quero que fiquem no teu coração. Deus planejou todas as coisas antes da fundação do mundo. Deus já sabe de todas as coisas que aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Deus é eterno. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Portanto, Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Para Deus tudo é presente. Diante de Deus estão todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Paz.